Muito boa noite, um grande abraço, é muito bom estarmos juntos em mais um espaço Cidadania em Pauta. E nesta noite nós vamos conversar com a Vandeca, com o Antônio Carlins e também com a Neia Becker, que frequenta, né, a escola no dia a dia, ou seja, nas segundas e também nas sextas-feiras. E vão conversar conosco sobre a importância de estar, o porquê que estão nesta escola. Começamos pela Neia Becker, que vem de longe, não é? Vem lá de Boa Ventura do São Roque. Boa noite. Boa noite, Carbone. É um prazer estar aqui com vocês, né? E poder falar o que eu acho da escola, né? A escola, para mim, foi me apresentada através do pároco da nossa igreja, né? O padre Agenor. E eu fui atrás, né? E ele reforçou o convite. E lá de Boa Ventura somos 3. Eu, a Dolores, né? Minha sogra, e a Márcia, que ela tem um cargo lá na Câmara, lá, né? E para mim é um prazer muito grande estar participando da escola, e é um aprendizado, é um instrumento, né, que eu estou usando na comunidade, né? Informando, ajudando, explicando. É muito importante a escola, né? As informações. Nesse semestre, eu estou gostando muito, não da parte da legislação eleitoral, né? Que daí muita gente pergunta, né? Eles vêm querer tirar dúvidas, né? Então a gente já sabe mais ou menos como proceder algumas coisas, né? Então é muito importante, né? É a parte com o professor Carbone também, é nosso professor, né? É muito importante para a gente saber o que está acontecendo, né, a questão da mídia, na né? questão das comunicações, né? Isso, com o professor Sirichuk também, né? Muito boa a aula dele, né? É excelente, eu adoro todas as aulas. Ano passado eu fiz o segundo módulo, né? Também, que era de segunda e sexta-feira, né? Foi muito importante. Não consegui fazer o do começo do ano, né? Mas fiz força para estar aqui com a turma de novo. Bom, e o Antônio, né, que é mais conhecido também com o Antônio do Sesc, né, gosta de um truco, né, mas também frequenta aí a escola. Boa noite, também é um prazer estar com você nessa noite. Boa noite, Carbone, boa noite aos telespectadores. É bem interessante eu voltar depois de muitos anos até frequentar uma sala de aula, mas como você mencionou, tudo na vida nunca pode parar, nunca você deve estacionar. Eu conheci a escola de uma forma bem sigilosa. Sigilosa que eu quero dizer assim, eu estava conversando com os amigos, eu gosto muito de política, eu falo muito de política, né? E eu estava conversando com um colega do Dr. Arthur, o Marcelo Urbano. Ele falou, você gosta tanto de política, gosta tanto de se comunicar, por que não vai fazer a escola lá com o professor Arthur? Eu falei, mas onde que é essa escola? Ele falou, lá no prédio da Rádio Cultura, assim, né? Eu falei, me interessa. Mas isso, ele falou, daí ele falou, só começa o ano que vem. Isso foi em 2013, só começava em 2014. Quando foi em 2014, no início do ano, me ligaram. E eu fui por curiosidade. Eu quero falar bem a verdade, eu fui por curiosidade. E a curiosidade tem aquele velho ditado, curiosidade mata o gato. E esse gato ficou morto ali dentro, que eu estou aí há 6 meses, né? Isso. Mas o interesse mesmo meu é abrir a mente, abrir o leque. Porque hoje nós vivemos um mundo com muita tecnologia, né? A tecnologia hoje está abrangendo todos, desde criança até o adulto. Mas o importante da escola é você ver, ouvir, tirar pergunta e tirar tuas dúvidas, né? Por que fé e política? Eu tenho uma fé que eu creio que um dia, antes de Deus nos recolher, esse nosso país está bem melhor. Está melhor, né? Essa é a fé. Mas se eu não tiver fé e não fazer o segundo passo, que é trabalhar a política, que o político, e de uma forma geral, é o que decide a minha vida e a vida de todos os brasileiros, e para mim debater com alguém, eu tenho que saber alguma coisa da política. Ou através de jornais, através de uma escola, né, através da comunicação, esse que é o objetivo. E eu até aconselho, já convidei pessoas, que tem colega minha que está junto com nós, nesse módulo, para até interagir mais na escola, né?
Porque eu não posso ficar só para mim, só para minha colega do meu lado esquerdo e para minha colega do lado direito, porque nós temos de ter uma visão profunda lá na frente para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos e tataranetos. Mas se não tem os professores qualificados, como nós temos lá, para ministrar esse curso, fica tudo parado, né? E o mais interessante que eu acho na escola é que não tem vínculo político. Todo mundo ali tem, cada um tem a tua ideologia, aquilo que vai se defender ou deixa de defender, mas no momento ali ninguém tem A ou B ou C politicamente, né? Nós vivemos numa comunhão, né? Como sempre os próprios alunos estão fazendo reunião, festa e tal, algumas coisas assim, que isso é uma interiorização, né? Uma integração, mas o bom disso é que não tem lá, é político, grupo A, grupo B, grupo C, não, é todos iguais. Lógico que quando eu creio que quando cada um sair aí para como nós estamos num pleito eleitoral, cada um vai defender aquilo que gosta, né? Sem dúvida. Bom, conosco também a Vandeca, que também já é conhecida, é claro, é empresária, vende gaita, violão, né? Também. E outras coisas. Ensinamos a tocar gaita e violão também. Boa noite, também é um prazer recebê-lo. Boa noite, Carbone. Eu cumprimento todos os telespectadores e os nossos colegas que hoje nós viemos aqui representar. Os nossos colegas que todas as segundas e sextas-feiras, no prédio da Rádio Cultura, participam com a gente dessa maravilhosa escola de fé e política. Então, eu conheci a escola em 2012, quando me foi apresentado através de alguns professores da escola e também amigos que já passaram por lá. E aceitei prontamente o convite, porque eu acredito, acima de tudo, que a mudança que eu quero ver no mundo tem que começar a partir de mim. Eu não posso esperar nada de outras pessoas se eu não corro atrás do que eu também acredito e faço a diferença. Então, prontamente aceitei e já estou concluindo o 4º módulo do curso. Com muita alegria participo, já é uma família para mim, a escola, com professores altamente especializados, a grande maioria doutores nas suas áreas de atuação, com grande conhecimento, onde nós aprendemos a cada encontro e partilhamos a nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente onde vivemos. Assim conseguiremos fazer uma grande transformação de cada um para todos nós. Porque essa é uma semente, não é? A própria escola, na sua essência, ela é uma semente também de transformação, não é mesmo? Exatamente. É verdade. A escola, a gente tem projetos, né? Quando eu comecei a participar da escola, eu tinha em mente uma coisa. Hoje, a mente da gente, assim, a forma da gente pensar muda. Porque você começa a enxergar as coisas com outros olhos. Você consegue analisar melhor as situações, consegue se pôr nas situações, né? É muito importante. E lá em Boa Ventura, a gente tem praticamente assim, muita dificuldade na nossa igreja, sabe? Sim. Quando eu vim, até comentei lá na escola, falei, qual que era a sua intenção? Eu falei, eu queria mudar, né, a pastoral nossa, né, que eu faço parte de uma pastoral que ela não existe lá no município, né, que é a pastoral da saúde, ela existe apenas a liturgia, né, e a gente tá aos pouquinhos, assim, sabe, tentando agradar as pessoas, porque quando se fala em fé, a pessoa ainda vem, mas quando você mistura fé e política, eles querem correr, sabe, ninguém quer tipo assim, se aproximar, não querem se envolver, porque, né, fé e política não se mistura. E eu também, às vezes, chegava a pensar isso, eu acho que não se mistura mesmo. Mas a gente muda o jeito de pensar, porque igual o amigo falou aqui, eu preciso os dois andar junto, porque o nosso pensamento de cristão é o bem comum, né? E o bem comum a gente tem que encontrar esse bem comum na política, né? E saber como transformar. Porque a política nos move, né? No nosso dia a dia, todas as ações, né? Tudo que nós fazemos, ela é, antes de tudo, uma ação política, embora não seja nem sempre uma ação político-partidária, mas ela é uma ação política. Então, acho que nós precisamos compreender e entender melhor isso também e procurar externar isso também para os demais, não é mesmo? Com certeza. Eu assim, as pessoas perguntam, como ela respondeu agora, por que a fé e a política, né? Eu tenho dois tipos de exemplo que eu dou. Isso. Né?
Primeiro, a política começa dentro da nossa casa. No meu caso, eu e minha esposa. Os vereadores meus são meus filhos, né? Então, quando eu vou discutir, né? Um exemplo, quando eu vou comprar, por exemplo, que eu quero, que o homem gosta muito de carro, né? Vocês sabem disso. Então, vou comprar um som pro carro. A mulher, não, eu quero que você compre um fogão, né? Então ali nós já entrou, o vice-prefeito com o prefeito já entrou em, né? É uma política, começa dentro de casa, né? E daí vem os filhos. Porque você não. Mãe, por que você não deixa o pai comprar primeiro e depois comprar? Então, aí já começou a política. Aí já começou nós temos um bom entendimento. Uma discussão do orçamento participativo, né? Daí nós já vamos entrar na discussão do orçamento, né? E o outro exemplo que eu dou é que de Gênesis a Apocalipse já nasceu a política, né? No livro de Números, ou vocês mesmo até assistiram esses tempos atrás, José do Egito, tudo que ele passou, mas foi um grande governador. É uma política. Quem que colocou? Foi Deus. Quem que deu toda aquela força para ele? Foi Deus. Voltando uns livros mais para frente, livro de Daniel. Daniel foi um dos maiores governadores do tempo do rei Ciro, né? Política, certo? Voltando no Novo Testamento, nós entramos no livro de Romanos. Falamos também de política. Né? Que não existe autoridade na face da terra, seja ela qual for, que não é designado por Deus. É política. Foi o nosso Criador que deixou. Isso. Ou seja, todas as nossas ações e decisões, não é? Como você muito bem citou a questão da compra do carro na casa ou a compra de um bem, né? Dentro da família, ela não deixa também de ser uma ação política. Política. Né? Então todas as nossas ações, né? Como nós nos movimentamos, né? Elas são ações políticas, e por isso a importância de se estar também, né, na escola de fé e política, de procurar compreender melhor tudo isso, né? E não simplesmente por estar numa sala, mas também a convivência com os demais colegas também, que isso enriquece muito, não é mesmo? É uma troca constante de experiências entre os colegas, cada um vem de um meio diferente. Isso. Então, dentro da sala de aula e fora dela, nós conseguimos fazer essa troca de informações, e cada um traz uma bagagem que pode ser discutida em sala de aula, juntamente com a parte teórica que os professores trazem para nós. E dentro dessa democracia participativa que o curso propõe, nós conseguimos ser eleitores mais conscientes, cidadãos mais bem informados, e, consequentemente, todos têm a ganhar. Por quê? Eu me preocupo muito com o futuro que eu vou deixar para os meus filhos. E eu sou parte integrante desse processo. Então, eu não posso me acomodar, eu tenho que sair da zona de conforto e realmente ir à luta, abraçar a causa, procurar locais onde eu possam agregar o meu conhecimento dentro da política, porque desde o meu nascimento eu sou política, como os colegas comentaram aqui, desde que eu nasci, eu sempre estou pedindo por alguma coisa, reivindicando, então dentro de todos os ambientes que eu faço parte. Então eu me sinto muito feliz, me sinto muito em casa, na escola, porque justamente temos essa liberdade de não termos obrigação de ter essa ou aquela confissão política, grau de escolaridade, esse ou aquele partido político, não. A escola nos propõe a democracia participativa, que sejamos melhores cidadãos e eleitores mais bem informados. Bom, interessante como a própria Neia também levanta algumas questões lá da sua comunidade, que é Boa Ventura de São Roque, né? Os motivos que a trouxeram, né, para a escola, ou mesmo quando o Antônio também nos cita esse exemplo, né, da questão familiar também, nos faz refletir, ou a própria Vandeca também, quando, de uma maneira conscienciosa também, busca elucidar, né, dizendo o porquê que nós devemos participar, né, em deixar também uma situação melhor até para os que virão na sequência, não é mesmo? Então nós temos que nos preocupar também com isso. Exatamente. E fazer com que essa participação seja sempre coletiva, né, que todos possam participar, não é mesmo? Mas nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos. É um instante só, é lá e cá. Voltamos já. Retornamos no nosso segundo bloco e continuamos aqui a nossa conversa neste espaço Cidadania em Pauta, com a Neia, com o Antônio e também com a Vandeca, que frequenta
a sala de aula, né, que frequentam o curso da Escola de Fé e Política, não é, que acontece sempre às segundas e também às sextas-feiras. Uma dos conteúdos de segunda-feira é que aborda aí a questão da comunidade, também da gestão, né, da comunidade, né? Isso nos faz pensar melhor também e de procurar avaliar como que as nossas comunidades se organizam e como se faz também para gerir estas comunidades que pode ser até de uma associação, de uma cooperativa, não é mesmo, Vandeca? Com certeza, Carbone. Tem sido muito bom poder participar dessas aulas, porque algumas dúvidas que nós tínhamos em relação às comunidades, tanto a aula da mídia, que está acontecendo agora com você, nosso professor, tanto a legislação eleitoral com o doutor Arthur, tem sido de muito proveito, porque temos conseguido atingir com mais uma dimensão maior as nossas comunidades onde nós vivemos, tentando, com o nosso conhecimento adquirido em sala de aula, tentar elucidar algumas questões, né, conseguindo partilhar o nosso conhecimento para que, de uma forma geral, a comunidade em si melhore com o que nós conseguimos transmitir. Porque eu acho que esse é um dos objetivos mesmo, né, de você ir lá também, né, nas segundas e nas sextas-feiras, buscar melhorar não só a sua vida, mas também daqueles que estão no seu meio, não é mesmo? Isso é verdade, porque eu nunca imaginei como que funcionaria uma abertura de uma associação, né? Então tem várias pautas, tem vários meios, né? Vários significados. Por exemplo, chega num ponto que tem até ter um advogado, um contador, conforme vai ampliando, vai crescendo, que até chegar à cooperativa, né? E essa semana passada até houve um colega nosso fez uma pergunta, qual que era que todo mundo hoje, geralmente, quando você é presidente de uma associação, ou presidente de algum sindicato, ou de qualquer uma outra cooperativa, tem uma norma. Você tem salário? Foi a pergunta que surgiu dentro da sala de aula, né? Eu tinha essa curiosidade, mas eu fiquei quieto. Mas como a fé toca no coração do outro, o rapaz fez a pergunta, né? Até um colega de fora aí, da cidade vizinho, Foz do Jordão, ele fez essa pergunta: tem salário? Não tem salário, né? Quando você começa, porque geralmente o povo, né, nós mesmos, tira a cabeça, não, o rapaz ali está tão interessado em ganhar essa associação porque ele tem um salário, mas não tem, né? E o professor explicou para nós que quando chega num patamar, no terceiro escalão, que daí vai ter um salário, sim, para viagem, para o presidente e coisa assim parecida. Para cobrir despesas. Para cobrir a despesa. Mas o salário mesmo é para os profissionais, os técnicos, né? A secretária, contador, esses que vão ter o salário. Porque daí eles tendem a ampliar, porque a cooperativa ou a empresa está crescendo. Vamos apoiar que é uma empresa, está crescendo, não deixa de ser uma empresa. Porque quando você se torna uma cooperativa, mas para chegar em cooperativa tem que ter 3 estágios, né? É uma coisa bem interessante. Ele deu até um exemplo para nós, que começou com uma associação em Guarapuava, né? Da associação foi para sindicato, né? E assim foi subindo, foi crescendo, né? Foi crescendo, que ele até participou. Mas é uma coisa bem interessante. Geralmente as pessoas acham que... por que você está fazendo o curso de fé e política? Isso falaram para mim. Você vai ser candidato? A maioria das pessoas às vezes tem isso na mente. A pessoa vai lá para a escola diocesana de fé e política, já se pensa que a pessoa vai ser candidato. Nem sempre isso. Não. Claro que alguns poderão vir até querer disputar uma eleição, o que é bom também. Porque vai ter uma consciência melhor também da importância da política no cotidiano, no dia a dia do cidadão ou da cidadã. Mas não é necessariamente isso, é simplesmente até para o seu enriquecimento pessoal e também do seu coletivo, né, do meio em que você vive, né? Eu acho particularmente que todos os eleitores deveriam participar da escola de fé e política.
fosse aqui, fosse Aonde em Prudentópolis, onde fosse, né? Em Prudentópolis nós temos uma turma também, né? Onde quer que fosse, eles têm que participar, porque você consegue enxergar as coisas melhor, você consegue se posicionar, você vai aprender a se defender de propostas que não tem nada a ver, tudo sem pé nem cabeça, sabe? Você começa, opa, mas isso aí eu já vi, então tá errado, né? Você começa já se achar no meio da sociedade ali para ver o que tá errado. Eu acho que se todos os eleitores, né, tivessem uma consciência, fazer um voto consciente de saber se colocar, de saber cobrar, que não precisa ser vereador, basta ser cidadão para você exigir os direitos, né? Então eu acho que é muito importante, se todo mundo pudesse fazer o curso. Nós não podemos ter também, pensar única e exclusivamente que somente pode opinar quem é detentor de um mandato, né? Não é isso. Todo cidadão pode, não é? E é muito comum nós vermos por aí pessoas que delegam todas as atitudes e cobram do governante o resultado de certas ações. Sendo que nós, enquanto cidadãos, temos todo o direito de ter essa participação ativa. Inclusive, em algumas disciplinas do curso, participamos ativamente das sessões da Câmara, onde é dever do cidadão cobrar daquele que foi eleito que desenvolva o que foi proposto em campanha. Eu acho que nada mais justo do que estejamos participando ativamente para que essa democracia realmente aconteça. Também aprendemos a trabalhar com audiências públicas, também lá dentro foi criado o Conselho Popular, do qual eu faço parte também. Então, é uma corrente do bem, né? Então, como a Edneia falou, quero convidar aqui, aproveitar esse espaço que nos foi cedido, para convidar todos os cidadãos de bem que querem realmente ver a diferença no mundo a partir de si, que frequentem as nossas aulas, professores maravilhosos, ambiente maravilhoso também, nessa parceria da Diocese de Guarapuava com o Unicentro, com todo o respaldo, inclusive com certificados, né, que recebemos ao final de cada módulo. No caso, eu agora já vou ganhar o 4º certificado, né, ao final do 4º módulo. Então, aqui eu queria fazer realmente um convite, como, né, os colegas acho que compartilham da minha opinião. Eu acho que é interessante essa parte, que as pessoas venham também, né, para a escola, para participar, não é? E para buscar esse conhecimento, porque o conhecimento nunca ocupa espaço, ao contrário, nos melhora sempre, né? Isso. Para participar mais ativamente. Informação, né? Tem de monte, né? Eu falei assim, então a gente tem que aproveitar, né? Sabedoria, cada um tem a sua, né? Agora, conhecimento, a gente tem que ir atrás e as informações estão aí, né? Fervilhando, borbulhando, querendo que alguém aproveite delas, né? Nós temos pessoas que vêm, não só o seu caso lá, que é de Boa Ventura de São Roque, né? Que vem mais pessoas também. Nós temos aí da Foz do Jordão, do Candó e também de outras, mesmo aqui de Guarapuava e também de outras comunidades. Pinhão também, né? Que participam também da Escola Diocesana de Fé e Política. E que os seus módulos são uma duração de 6 meses, ou seja, de um semestre, né? Nós estamos agora neste módulo que vai até o final do ano, e assim sucessivamente eles vão acontecendo. Então as pessoas podem, sim, é claro, participar, né? Para isso é só ir lá na escola, na segunda ou na sexta-feira. As aulas acontecem sempre nas segundas-feiras, né? A partir das 19 horas até as 22h30. Na sexta-feira é às 19 até as 20h30, não é? 20h30. Então na sexta-feira é um pouco mais curta, né? Curta, só um, né? É só um conteúdo, Arthur, né? Isso. Que fala sobre a legislação eleitoral, né? Isso. Até é importante as pessoas também saberem, né? De como funciona tudo isso, né? Desde as coligações, os tempos no rádio e na TV, etc, né? Enfim, é bastante extenso. A gente começa a entender como que funciona, né? Às vezes a gente fica, mas por que um vereador entrou se ele fez mais voto, né? Então voto, lá a gente vai aprendendo as receitinhas, sabe? Porque tem receitinha, né? Quanto mais informados nós formos, menos enganados seremos. Isso. É verdade. Muito bem. Não ficaremos refém aí do que simplesmente nos dizem, sem argumentar, sem discutir. Sem contar que eu penso assim, que eu acho que está reclamando do prefeito, do presidente, do vereador, do deputado, de quem for, né? Mas quem que colocou ele lá, né? Então a gente tem que ter consciência, né? E saber cobrar. Eu acho muito importante isso, né? A gente tem que parar, poxa, mas vou colocar lá, não deixar se vender, né? Não se acomodar, que nem a Vandeca falou, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Tem que dar um passinho de cada vez, mas você vai aprendendo.
o que nós temos também que lembrar o seguinte, às vezes alguns falam, mas eu não vou votar para ninguém. Não, nós devemos votar sim, de maneira consciente, não anular o voto, né? Não votar em branco, ao contrário, votar, exercer esse direito de cidadania, não é? Eu acho que isso é importante, principalmente nós estamos agora às vésperas de uma eleição, né? E olha, uma eleição que ajuda a definir os rumos do país, não é? Que vai de deputado estadual, a federal, senador, presidente, governador. Então nós temos que parar até para avaliar bem em quem nós vamos votar. Exatamente. Como a gente já havia falado, a escola não toma partido político nenhum, né? Lá dentro, eu falei assim, então todos os que são adversários políticos, não acontece muito, né? Mas tem os adversários políticos e estão lá convivendo muito bem, aprendendo, né? Às vezes o meu adversário político acha que eu não estou fazendo alguma coisa certa. Eu acho que ele não está fazendo alguma coisa. Será que não é nós dois que não temos que melhorar o nosso pensamento, né? Será que não somos dois que tem que parar, né? Eu acho que é essa visão que a escola vai trazendo, colocar os dois para ver o bem comum, né? Como eu havia falado, que o cristão, né, ele vê que é o bem comum, né? E a política também tem que ter o bem comum, né? Então, se os dois não estão se desentendendo, né? Então vamos olhar para o mesmo lugar ali que a gente acha o caminho. Bom, nós queremos aproveitar para agradecer também a oportunidade de vocês estarem conosco, conversando conosco e falando, é claro, da Escola Diocesana de Fé e Política. Obrigado aí, Anéia, né? Por estar também conosco. Obrigado a vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? Falando em nome da escola. E vamos participar da escola. Quem tiver a oportunidade de, no próximo módulo, participem, que vai ser um acréscimo enorme na vida, né? Porque é uma coisa que ninguém tira da gente, né? É verdade. Obrigado também, Antônio. Obrigado pela oportunidade, né? Falando como a colega falou, falando da escola, e falando também o que nós devemos, que nem eles comentaram, todos, eu acharia, ou deveria, se existir uma brecha na lei, colocar, como foi colocado há muitos anos atrás, uma matéria nas escolas municipais sobre jogo de xadrez. Isso você recorda na década de 90, né? Se existir uma brecha, que eu creio que existe, né? Colocasse pelo menos 15 minutos, 20 minutos para os nossos estudantes, né? Aprender o que é a política e o que é a fé, né? Tipo uma matéria, ou que seja uma matéria, até mesmo para o futuro do país não ser alguns anos atrás, na década de 70, na década de 80, o que eu já passei, né? Eu estou falando por mim, porque eu sempre falo, tudo que eu for falar, eu tenho que falar primeiro por mim. Eu não posso falar do colega ou da colega, porque eu que passei essa situação, né? Hoje, essa escola está me abrindo muita mente, me abrindo o leque, né? E eu só tenho uma coisa que tira de mim. Só Deus que me tira a sabedoria. O homem não tira. Ele pode querer me enganar, mas ele não vai conseguir tirar o entendimento. Por isso que é bom, então, procurar sempre se informar. Né? Obrigado também, Vandeca, por estar conosco. Obrigada, Carbone. Obrigado por ser nosso professor tão especial na escola também. E convido mais uma vez os nossos telespectadores para que venham, juntem-se a nós, façam parte da escola e que sejam todos a mudança que querem ver no mundo, porque ela só começa a partir de nós mesmos. É verdade. Obrigado uma vez mais aí a todos. Obrigado também a você que esteve conosco e nos aguarde para uma próxima oportunidade. Tenham todos uma boa noite.